No problema 2, nós temos uma partícula aqui, essa é a partícula 1, e tem duas partículas no Y. Então, isso aqui é X, isso aqui é Y. Uma partícula aqui, o 3, uma partícula aqui, a 4, aí tem outra aqui ainda, a partícula 2. E a pergunta, bem, ele dá algumas informações, a informação de ângulo, por exemplo, aqui. É o mesmo ângulo, elas estão equidistantes do eixo X, e pede a distância D, que é a distância do zero aqui até a partícula 2. A distância do zero até a partícula 1 é Dzinho. Pede qual é o valor da distância D, de maneira que a força que age sobre a partícula 1 seja nula. Ele me dá aqui as informações que o Q2 é positivo, e o Q1 e o Q3, desculpa, e o Q4 são negativos, e não dá informação de carga 1. Então, inicialmente, eu não sei dizer se a carga 1 é positiva ou negativa, mas não é difícil de mostrar que, independentemente de ela ser positiva ou negativa, eu vou chegar num conjunto de vetores muito similar. Se a carga 1 for positiva também, este com esse se atrai. Então, a força que a carga 3 exerce sobre a carga 1 é uma força de atração. Da mesma maneira, a partícula 4 vai exercer uma força de atração sobre a partícula 1. E a partícula 2 com a 1 vai exercer uma força de repulsão, gerando uma força para cá. Se eu mudar o sinal da carga 1 para uma carga negativa, isso é o equivalente a tu multiplicar por menos 1 todas as forças. Então, esse vetor aqui vem para cá, esse vetor aqui vai lá para cima, e esse vetor aqui vem para cá. Então, é o equivalente a tu espelhar o problema em torno desse eixo aqui. O que matematicamente vai resultar no mesmo formato de equação. Então, eu vou deixar aqui a carga 1 como sendo positiva. Dito isso, bem, essa força aqui é a força 1,3, essa aqui é a força 1,4, e aqui eu tenho a força 1,2. Então, posso dizer que é a força que a partícula 2 exerce sobre a 1, a força que a 3 exerce sobre a 1, a força que a 4 exerce sobre a 1. A outra coisa que eu preciso ver aqui é quanto vale cada uma dessas forças. Então, a força 1,2, por exemplo, vale K, aqui é o K, aquela nossa constante 1 dividido por 4πε0. Eu tenho a força 1,2, a força 1,2 vai ser K, que é a constante, lá lembrando, né, quem que é o K? É 1 dividido por 4πε0. Não dá para enxergar o 1 lá, o 1 ficou muito em cima. Dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância entre a carga 1 e a carga 2? Dzinho mais Dzão. Tem que somar os dois ao quadrado. Agora, essa força aqui, vocês percebem que ela está completamente no eixo X. Eu vou ter que fazer decomposição de vetores. E eu posso desenhar, para facilitar um pouquinho, o eixo em cima da partícula 1, para facilitar a análise das forças. Então, quase não dá para enxergar o meu verde, né? Nem dá para enxergar. Eu consigo enxergar bem. Consegue? Então, eu desenho aqui, ó, como se fosse um eixo, um X' e um Y', só para mim fazer a análise de decomposição vetorial desses vetores aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer somatório das forças igual a 0, porque a pergunta está dizendo
Qual é a distância D, de modo que o somatório das forças sobre a carga 1 seja nula? Então, em outras palavras, está dizendo, eu quero que a força sobre a carga 2 seja zero. O somatório das forças tem que ser nulo. Então, é isso que eu vou ter que fazer. O somatório das forças sobre a carga 1 tem que ser igual a zero. Esse é o meu objetivo. Então, para mim alcançar esse objetivo, eu preciso decompor a força 1,3 ao longo aqui do eixo X, decompor a força 1,3 ao longo do eixo Y e fazer a mesma coisa para a força 1,4. O ângulo, bom, não importa se o ângulo é 45 ou não, a gente pode fazer a decomposição, ó, porque está bem em cima aqui o meu vetorzinho, força bem em cima, aonde eu tenho a representação de ângulo. Então, eu não preciso nem sequer fazer uma análise de ângulos, eu posso direto ver quem vai ser a decomposição desses vetores aqui. Antes de fazer isso, de decompor esses vetores, eu só vou escrever aqui quem vai ser a força 1,3. A força 1,3 vai ser o K vezes carga 1 vezes carga 3, mas agora quem que é a distância? Quem é a distância da carga 1 até a carga 3? Eu tenho aqui a distância Dzinho, eu tenho essa distância aqui. O problema não me deu nem essa distância aqui, nem essa. O que eu preciso fazer? Calcular essa distância. Então, eu tenho aqui um ângulo. Vocês conseguem enxergar que aqui é um triângulo retângulo? Sim, isso eu consigo. Eu tenho aqui o triângulo retângulo, eu tenho esse ângulo e eu tenho esse D aqui. Agora, como que eu relaciono esse tamanho aqui? Vou chamar de R. Aparece lá. O R, no caso, é a hipotenusa? Isso mesmo, o R é a hipotenusa. Tu pode associar com quem? O Dzinho, o θ e o R. Nesse caso, já que o cateto é adjacente, a hipotenusa é o cosseno. Isso aí. Então, eu tenho que o cosseno do θ é igual ao cateto adjacente, que é o D, dividido pela hipotenusa, que é o R. Com isso, eu consigo achar o valor do R, que vai ser o Dzinho, dividido por cosseno do θ. Tem o valor do θ no problema ou não? Deixa eu ver aqui. Acho que era 30. 30, isso. 30? Então, barbada, porque vocês conseguem até tirar aquele cosseno dali e botar um número. Fica um pouco mais fácil de trabalhar depois. Então, vai colocar ali o R ao quadrado. E a força 1,4, pessoal. Q1, Q4, vezes, dividido por... Qual é essa distância aqui? Essa também é o R ao quadrado, no caso? Essa também é o R ao quadrado, isso aí. Também é R ao quadrado, mesma distância daqui, é simétrico o problema, né? O mesmo ângulo aqui. Então, eu sei que é o mesmo R ao quadrado. Agora, o que eu preciso fazer? A decomposição de forças. Então, esse F13, eu vou decompor aqui em F13x, o F14 também, vou decompor aqui no F14x, e a gente vai decompor em Y, F14Y, e aqui o F13Y. Você está muito confuso aí? Esse monte de vetor aqui? Vocês conseguem me dizer se eu vou precisar utilizar o somatório das forças em Y é igual a zero, somatório das forças em X é igual a zero? Vou precisar usar essas duas equações ou só com uma eu consigo resolver o que o problema pede? Acho que só com uma dá para fazer. Qual? Bom, deixa eu ver.
Eu vou. Eu acredito que o em Y que deva se usar. Em Y. É. Se tu usar só o de Y, isso aqui vai aparecer na equação? Isso não vai. Não vai. Eu preciso que esse D apareça na equação. Se eu fizer só que esse é igual a esse menos esse é igual a zero. Somatório das forças em Y é igual a zero. Não vai aparecer o Dzão. Não aparece o Dzão nesses caras aqui. Ok. Ele só aparece aqui. Então, eu vou usar somatório das forças em X é igual a zero. Somatório das forças em X igual a zero. Ok, o que eu tenho aqui para o lado direito? F13x mais F14x. Para o lado direito, sentido positivo. Para o lado esquerdo, sentido negativo, eu tenho quem? F12 menos F12, isso é igual a zero. Quem é F13x? Quem é esse? Essa componente. Seria a força de um 3 que atua sobre o eixo X, certo? Uhum. Tu tem o vetor F13. Eu quero decompor esse vetor aqui. Como que eu faço? Quem é F13x? É o vetor F13 vezes... Vezes o seno do ângulo, isso? Quando tu falou antes, ó, o cosseno do ângulo, ele estava relacionado a quem? Ao cateto adjacente. Ah, então é o O cosseno. cateto adjacente é aquele que está junto do ângulo. Sim, isso. Esse cara aqui, ó, tá junto do ângulo, o X. Ah, então é isso, tá, beleza. Então, o F13 vezes o cosseno do ângulo, mais F14 vezes cosseno do ângulo também, ó, é a decomposição que está junto do ângulo, cosseno do ângulo, menos F12, isso igual a zero. O F13 quem é? Está aqui. F14 está aqui também. E o F12 está aqui. Daqui para frente é substituir quem é quem aqui. Vocês têm todos os valores, exceto o D grande. Ah, e o Q1? O Q1 eu também não tenho. Mas percebe que o Q1 vai aparecer em todos os termos? O Q1 vai aparecer aqui. O K também, ó. K vezes Q1, Q3 vezes o cosseno do ângulo dividido pelo R quadrado mais K vezes Q1, Q4 vezes o cosseno do ângulo dividido por R quadrado menos K, Q1, Q2 dividido pelo Dzinho mais o Dzão ao quadrado igual a zero. O K aparece em todos os termos, é o equivalente a tu dividir toda essa equação por K. Então, o K elimina e o Q1 também. Q1 aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Agora, o resto tudo tu tem. Todos os outros valores tu tem, exceto esse valor de D grande.